Pessoal, a gente vai falar da conta única, segunda parte agora da semana 10, dia 5. Questão 11. A conta única do Tesouro Nacional ela é utilizada para registrar as movimentações dos recursos financeiros de responsabilidade dos órgãos e entidades de administração pública? Sim ou não? Por enquanto, sim. E das pessoas jurídicas e direito privado. Isso daqui é interessante, ó. Inclusive as pessoas de direito privado que façam uso do CIAF. Utilizando o CIAF, você vai ter que estar utilizando a conta única aí do Tesouro Nacional. Essa é a regra, ok? Por meio de termo de cooperação técnica firmado com a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, se eu estou utilizando o CIAF, segundo o manual do CIAF, eu preciso utilizar a conta única do Tesouro Nacional, ok? Então guarde essa informação. Veja, a conta única do Tesouro Nacional, ela é mantida onde? No Banco Central, perfeito? E é utilizada para registrar movimentações dos recursos financeiros de responsabilidade dos órgãos e entidades da administração pública, mais quem? De pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do CIAF por meio de termo de cooperação técnica firmado com a STN. Então veja que além dos órgãos e entidades de administração pública poderão utilizar também do CIAF pessoas jurídicas de direito privado. Qual é a condição? Que eles tenham aí por meio a assinatura de um termo de cooperação técnica firmado com a Secretaria do Tesouro Nacional, perfeito? Então a questão está correta. Veja que essa questão número 11 que ela contraria o senso comum, ok? Que o senso comum diz que apenas a administração pública em regra vai ter o quê? A necessidade da utilização da conta única do Tesouro Nacional. Mas se tivermos um termo de cooperação técnica para utilização do CIAF, ainda que seja com pessoas jurídicas de direito privado, elas poderão utilizar então a conta única. 12. A conta única ela não permite o pagamento a estrangeiro que não esteja inscrito em CPF ou CNPJ. Ela, em outras palavras, está dizendo assim, ó, se você não tiver um CPF ou CNPJ, eu não posso fazer um pagamento para você. Resposta incorreta. Então o manual vai dizer que no caso de pagamento a estrangeiro que não possua CPF ou CNPJ, o campo favorecido deve ser preenchido com uma inscrição genérica. Aí ele traz um exemplo aí, ok? Detalhe, isso daqui, pessoal, então tá errado porque permite, veja que isso aqui vai cair para cargos bem específicos nos quais caem aí CIAF e também contabilidade, ok? Mas vamos lá. A operacionalização da conta única do Tesouro Nacional, ela é efetuada por meio de documentos registrados nos guichês do Caixa do Banco do Brasil. E aí? Ou a operacionalização da conta única, ela é efetuada por meio de documentos registrados no CIAF? É por meio do CIAF, ok? Então, para os clientes desse banco, o registro pode ser realizado por meio de terminais de autoatendimento pela internet. Está errado. Então veja, conta única do Tesouro Nacional é mantida pelo Banco Central, utilizada para registrar a movimentação dos recursos financeiros de responsabilidade dos órgãos de entidade de administração pública. E, continuando aqui embaixo, a operacionalização da conta única ela é efetuada por meio de documentos registrados no CIAF, Sistema da Administração Pública, aí, Sistema da Administração Financeira aí, da Administração Pública Federal, perfeito? 14. As disponibilidades de caixas da União são depositadas no Banco Central? Perfeito, conta única, que opera como agente financeiro
Tesouro Nacional, quem opera como agente financeiro é o Banco Central ou é o Banco do Brasil? É o Banco do Brasil, ok? Então ele não opera como agente financeiro. Quem opera como agente financeiro é o Banco do Brasil. Então a questão está errada. Agente financeiro é o Banco do Brasil. A conta única do Tesouro Nacional, ela é mantida onde? No Banco Central e operacionalizada pelo Banco do Brasil, ou outros, não só pelo Banco do Brasil, ou outros agentes financeiros autorizados pelo Ministério da Fazenda. Então o Ministério da Fazenda, que agora é o que? Economia. 15. A conciliação bancária da conta única do Tesouro Nacional consiste na verificação da compatibilidade dos saldos existentes com os registros de previsão orçamentária? Não. Se eu estou falando em conciliação bancária, se eu estou falando em verificação de compatibilidade aí de saldos existentes, eu vou estar verificando o que? Lançamentos contábeis. Só isso, contábeis, relativos ao que? Aqui, previsão orçamentária, não, relativos ao que afeta aí a conta única, que é a esfera que financeira e não orçamentária, beleza? Então a questão está errada por isso. Então veja, consiste na contabilização diária com nível global dos lançamentos contábeis com o que? Com a movimentação ocorrida no sistema de informações do Banco Central. Movimentação o que? Movimentação financeira, perfeito? Não orçamentária. Questão também bem específica, gente. Essas questões aqui são bem específicas. Se você levar um conhecimento geral aí do que é conta única, tá de bom tamanho para a tua prova. 16. A conta única do Tesouro Nacional, ela é mantida junto ao Banco do Brasil. Ela é mantida onde? No Banco Central, no Bacen, e gerida pelo Bacen e operacionalizada pelo Banco do Brasil. Recebe disponibilidades financeiras da União. O restante teria certo. 17. São rejeitados os depósitos diretos na conta única que não possuem códigos previamente cadastrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o tal do CIAF aí, beleza? É isso mesmo? É isso. Por que é isso? Veja, eu tenho que receber um código identificador previamente fornecido pela OGE beneficiária do depósito. Por que isso? Então, senão vai ser rejeitado porque eu não tenho como mandar recurso para lá se eu não tenha efetuado antes um cadastro aí, ou seja, vamos supor uma GRU. Uma GRU eu preciso de que o pessoal chama de evento, certo? Os eventos aí para você classificar corretamente as receitas que estão entrando lá dentro. Então é essa a finalidade, de você classificar adequadamente todas as receitas que entram no Banco Central lá, na conta única. Então por isso que são rejeitados os depósitos diretos na conta única que não possuem código previamente cadastrados aí no CIAF, perfeito? Então pelo CIAF eu registro esses códigos, então, e depois eu faço o depósito. Questão 18, são questões específicas. A execução das despesas orçamentárias, a execução delas ocorre por meio da conta única do Tesouro Nacional? Sim ou não? Sim. Cuja movimentação financeira por intermédio das unidades gestoras integrantes do CIAF realizada exclusivamente pelo Banco do Brasil. A gente viu que poderá ter outro agente financeiro devidamente autorizado pelo então Ministério da Fazenda. Então a questão erra por causa disso. Então a operacionalização ela é feita pelo Banco do Brasil ou
outros agentes financeiros autorizados pelo Ministério da Fazenda em situações excepcionais. Questão 19. Coloquei hard, difícil, porque é uma questão que extrapola aí conta único Tesouro Nacional e abarca também contabilidade pública e contabilidade geral. Veja, eu vou restituir valores arrecadados, por exemplo, imposto de renda de pessoa física. Vou restituir por ou anulação de receita ou baixa de depósitos. Nesse caso não vai ser anulação de receita, tá? O imposto de renda ele vai ser por dedução. Mas vamos supor que seja isso. Ok. Será precedida como reconhecimento do direito creditório por parte do órgão arrecadador. Então, mediante a formalização por meio de requerimento do contribuinte. Ele inverte isso aqui só para você ficar confuso. Então, primeiro vai ter aqui, ó, o contribuinte vai entrar com um pedido, vai formalizar um requerimento do que? De restituição de valores. O órgão, por sua vez, ele vai reconhecer esse direito creditório aí para ao contribuinte e vai anexar os documentos comprobatórios. Perfeito. Então, se eu coloco na ordem correta, ele fica mais fácil para você identificar aqui, sem a necessidade de você ter aí o conhecimento prévio do que está escrito ou da legislação. Veja, por dedução. A restituição dos valores arrecadados por anulação da receita ou baixa de depósitos será precedida do reconhecimento do direito creditório por parte do órgão arrecadador, mediante formalização de requerimento do contribuinte e juntar os documentos comprobatórios. Então, trouxe a literalidade do artigo 08º, né, da Instrução Normativa da STN 02/2009. Questão muito específica, tá? Só vai cobrar na tua prova caso esteja previsto aí na legislação, no edital, senão não cai. Última questão. A GRU é um documento exclusivo para o recolhimento da Receita Pública à Conta Única do Tesouro Nacional, sendo proibida a arrecadação em documento distinto, tá certo? Ela é um documento exclusivo para recolhimento da Receita à Conta Única do Tesouro Nacional e é proibida a arrecadação com documento ou um outro documento hábil distinto. A gente já viu que nós podemos ter ordem bancária, nós podemos ter o que? DARF. Então veja que não é único, a GRU não é o documento exclusivo para o recolhimento da Receita Pública. Então não é. Então a GRU é documento exclusivo. Se você colocar que a GRU, aqui essa primeira parte eu posso dizer que está correta, porque a GRU ela tem por finalidade recolher valores à Conta Única do Tesouro Nacional, mas ela não é única exclusivamente por ela, certo? Então por isso que a questão está errada, dizendo que sendo proibida a arrecadação em documento distinto. Aí a gente tem vários, tem o GPS, DARF, tem o DAR, tem a nota de sistema, GFIP, etc. e ordem bancária. Então a questão está errada. Terminamos aí mais uma bateria de exercícios pouco cobrado desses aqui, são questões muito mais específicas para carreiras específicas, mas subimos aí um pouco mais aí no nível do nosso conhecimento. Um abraço e até a próxima.